E aí a gente prefere, então, fazer as conversas antes com os diretores, elas estão lá disponíveis, quem quis ver antes, uma semana antes pode, quem quiser ver uma semana depois pode, quem quiser ver no celular, botar para tocar enquanto lava a louça ou vai dormir ou não sei o que pode, então tudo bem. Então elas estão ali, você não precisa se preocupar com o horário de debate para estar em tal lugar, na tal hora, não sei o que. Então foi uma decisão nossa, pensando nisso tudo. Ah, mas a gente perde, o diretor não consegue ouvir o público na hora reagindo ao filme dele. Mas a gente achava que, em geral, isso não estava acontecendo tanto nessas lives e, por outro lado, gerava um nível de estresse, de dificuldade para o público, para a equipe, para os diretores, para tudo, que talvez não fosse. Então, mas aí como que a gente consegue trazer as reações das pessoas? Estamos pensando nisso, estamos discutindo nisso. Botamos lá pela primeira vez, né, na história do festival, a página de cada filme no site, tem lá um lugar de fórum, para ver se as pessoas vão se sentir animadas de ir lá escrever coisas umas com as outras, trocarem. Vamos tentar puxar coisas do Letterboxd, que é uma plataforma que a gente acha muito interessante, onde está se trocando muita coisa, e botar ali no jogo para as outras pessoas, e trocar, e fazer. Então, assim, que maneiras a gente pode tentar fazer coisas, não imaginando que isso vai substituir as pessoas sentarem numa mesa de bar depois de ver um filme e conversar, mas tentar tirar alguma coisa do que era isso, para que também não fique essa ideia de que está todo mundo só em casa consumindo ou dando essas numeralizações para uma coisa que para a gente não sabe se as pessoas estão realmente vendo os filmes, se os filmes estão indo do começo até o fim, se os filmes estão travando e as pessoas estão largando a sessão no meio. Se os filmes... Então, assim, o que está acontecendo lá daquele outro lado onde o filme chega? Para a gente isso é essencial. O número não nos basta, entendeu? Então, por isso, por exemplo, que o Olhar fez essa opção de continuar cobrando ingresso. Primeiro, porque a gente acha que é importante as pessoas saberem que tem um custo muito grande financeiro envolvido em fazer essas coisas que aparecem de repente no computador dela e parece ser uma mágica e maravilhoso e fácil e é de graça porque está aqui, olha como é fácil. Vocês não estão mais tendo que ir na sala de cinema, fazer legendagem, dar hotel. Então, pô, moleza, faz aí não. Tem um trabalho do cão para fazer esse filme chegar ali direito, não travando, legendado, e trabalho significa custo, e custo significa orçamento, e orçamento significa cultura suborçada, subcompensada, então assim, é importante, dê a sua contribuição, é R$ 5 cada filme, R$ 5 é o quê? É uma barra de chocolate não muito boa, é um ônibus para quem está podendo sair para pegar, então assim, vale um filme, vale isso? A gente quer levantar essa discussão também, vale, não vale, é possível, não é? Para alguns talvez não vai ser possível, é um problema, é muito ruim, mas a gente não acredita que a perda do valor financeiro no sentido do engajamento, porque a outra questão para a gente é essa questão do engajamento. A gente acha que isso no festival, por exemplo, no FBCU, a gente discutiu isso muito durante certo tempo, essa coisa, você cobra R$ 2 a sessão, a pessoa, ninguém vai dizer que não pôde entrar por causa disso, ou pelo menos, assim, das pessoas que vão ao festival de cinema, uma minoria muito grande vai dizer que não pôde por causa de R$ 2. Mas se ela pagar R$ 2, ela vai dizer, putz, foi uma decisão, eu estou aqui junto, agora eu quero, também me entrega, eu vou ver o filme, quero ver o filme, sabe? Não é, é de graça, entrei, cliquei, olhei, 10 minutos, achei ruim, chato, vira outra coisa, não sei o quê. Então, a gente acha que tem coisas que tem a ver com isso. E fora isso, o festival precisa desse dinheiro, o festival dependia da bilheteria, quando era no cinema, para viabilizar uma série de coisas, e continua dependendo. Então, assim, qual era o menor valor possível que fazia sentido, não sei o que, foi esse, chegamos nele. As pessoas vão vir, porque a gente sabe que a cultura do online é cada vez mais a cultura do gratuito, né? Sempre foi por vários caminhos, e no momento em que vira a cultura da Netflix, a cultura não sei o que, não deixa de ser a cultura do gratuito, no sentido que é R$ 20, R$ 15, R$ 25 por mês e tenho 400 mil horas. Então o cara começa a dizer, pô, antes ele pagava 10, 12, 7 numa sala de cinema, mas diz mais 5 para passar em casa, para eu ver, não sei o que, não quero, não vale a pena. Pode ser que a gente está descobrindo isso também. Será que as pessoas, em média, vão reagir assim e não vai ter ninguém que vai? Porque aí é um problema, porque a gente quer que as pessoas vejam. Então, assim, a gente não queria, a gente só não quis, nesse ponto era isso, era tipo já dá de perdido que a única experiência possível online é de graça. Porque a gente acha que não só isso tem um problema prático de você parar de dar significado de investimento e de necessidade de orçamento e de pagar a vida das pessoas como os eventos culturais precisam, e a gente sabe que a gente está vivendo num país onde cada vez mais tem menos recursos disponíveis para isso, e que fazer um evento como esse demanda muito trabalho e, portanto, demanda também dinheiro, dinheiro para pagar horas de trabalho de um monte de gente, mas inclusive dinheiro para pagar tecnologias, porque não é mole
disponibilizar 70 filmes durante uma semana com geolocalização, que é um outro problema, né? Os festivais internacionais, a maioria dos produtores e distribuidores internacionais não querem que os filmes participem de eventos onde eles não conseguem garantir a geolocalização, ou seja, que você só vai ser visto no Brasil, por exemplo, no nosso caso, ou no outro país, não sei o quê. Então, tudo isso tem custo, tudo isso vai gerando novas coisas, novas possibilidades. Então, é um outro problema, a gente vai ver, não sabemos, quer dizer, estamos tendo algumas respostas parciais, já desde que abriu o sistema, mas vai ser realmente durante esse período que a gente vai ver. Outra questão que a gente teve que impor, tem um limite de ingressos por sessão. Por que tem esse limite? Por 2 motivos. Primeiro, porque a maioria dos detentores de direitos internacionais de filmes que circulam pelo mundo e tudo mais exigem isso, porque justamente nessa ideia de que tem ali uma escada de momentos de exibição e de disponibilização do filme de determinadas formas. Os festivais sempre foram um momento em que você entende que é uma quantidade menor de pessoas que está vendo no início da vida, para, inclusive, permitir que isso cresça, um interesse, uma discussão, e que os filmes possam depois estar mais disponível, mas eles não querem que ele esteja disponível indiscriminadamente num primeiro momento. Então, tem essa questão. Tem uma outra questão que é a do acesso garantido de qualidade do streaming, né? Dependendo, em qualquer plataforma que você use, porque nenhum de nós está usando nenhum tipo de plataforma minimamente similar, por exemplo, a Netflix ou coisas do gênero, a partir de uma certa quantidade de pessoas acessando o mesmo conteúdo ao mesmo tempo, aumenta a possibilidade daquele conteúdo travar, dele dar problema, dele sair do ar, dele entrar. Então, assim, você também controla isso com a quantidade de pessoas por filme para garantir a qualidade, porque também é isso. Eu estou fazendo o máximo esforço para falar o mínimo possível, principalmente de exemplos pontuais específicos, porque sei que está todo mundo aprendendo, então não é para virar uma perseguição, nem uma vontade de denunciar nada de ninguém, longe disso, mas em vários eventos que eu tive até agora, eu abandonei uma série de filmes porque eu não conseguia mais vê-los com aquele círculozinho de carregamento a cada 10 segundos, 30 segundos, 1 hora. Isso para mim não é ver um filme. Então eu não estava vendo o filme de verdade, daquele jeito. Então eu tive que abandonar. Então, isso é um problema para mim muito grande, porque como é que um festival está acontecendo, entre aspas, que é o todo do negócio, mas a coisa principal que a pessoa conseguir sentar e ver o filme, eu não estou conseguindo fazer. Então, o festival não está acontecendo de verdade. Se a pessoa não está conseguindo sentar e ver o filme, né, seria impensável. Você imagina, se você, no modelo presencial, se fosse para a sala de cinema, todo mundo sentasse e o filme começasse a parar toda hora, a cada 5 minutos, e todo mundo ficasse lá sentado, dizendo, tranquilo, é assim mesmo. Tudo bem, vamos dar um tempo aqui. Não, ninguém ficava lá e dizia, gente, para tudo, não adianta continuar festival se a primeira coisa de todas, que é o filme passar para quem está querendo ver, não está conseguindo acontecer. O resto tudo que se dane, vamos parar até resolver isso. Então, esse é um outro problema que muita gente tem ignorado, não tem falado, e claro que ele é vivido de maneira diferente, dependendo de qual é o seu computador, de qual é a sua internet, para além de qual é o servidor e qual é a... Então, assim, muita coisa nova, cara, e eu acho... O que eu acho eu não tenho dúvida, muito sucinto, em 30 segundos, depois dessa falação toda sobre muita coisa, porque realmente são muitos lados, 30 segundos eles mudarão os festivais, certamente, eles não serão iguais, eles incorporarão uma série de coisas descobertas do online, seja na parte de exibição, mas principalmente, às vezes, na parte de participação de convidados, de troca entre as pessoas, de não tantas viagens, porque as próprias pessoas muitas vezes estavam cansadas, não queriam mais estar viajando tanto e tal, não sei o quê. Então, vai se descobrir maneiras de viabilizar uma série dessas coisas pelo online, mas eu não sei ainda essa questão que para mim é a principal, a experiência real do público vendo o filme, reagindo a ele, sendo alterado por ele e dando retornos a quem faz os filmes que sejam relevantes para eles enquanto criadores e tudo mais. Isso está acontecendo e de que jeito? E de que jeito essa troca entre públicos e realizadores, que para mim é, sei lá, 90% da alma do que é um festival, de que maneiras a gente ainda pode conseguir fazer com que isso aconteça no online. Essa parte eu acho que ainda não foi plenamente resolvida por nenhum evento da melhor forma ainda. Em parte, eu acho ótimo, porque significa que tem alguma coisa que não pode ser substituída do fato de você estar fisicamente junto com outras pessoas. Então, se tudo pudesse ser substituído, para mim ia ser deprimente descobrir que dava para substituir tudo. Então, realmente não vai dar. Mas, assim, mesmo não dando para ser igual, a gente ainda precisa melhorar muito nessa parte, sabe? Se os filmes estão chegando a mais gente potencialmente, maravilha. Se as pessoas estão conseguindo participar sem viajar,
tanto para o meio ambiente, isso é bom, quanto para a vida pessoal das pessoas em família, profissionais, tudo mal, é bom, ótimo também. Se as pessoas estão conseguindo acessar filmes, né, se os filmes estão tocando, para além das questões técnicas que eu falei, e as pessoas estão vendo em casa, ótimo também. Mas e essa parte da troca entre as pessoas, da troca entre público, realizador, do encontro, que era 90%, eu volto a afirmar, da importância dos festivais. Isso a gente ainda não está vendo de que jeito, isso não é que possa ser substituído, mas possa ser minimamente melhor pensado e resolvido. Né? Em suma, é muito papo, cara, é muito papo. Eduardo, antes de te agradecer imensamente aqui, eu queria dizer que você me trouxe uma memória afetiva lá de 2001, eu correndo de um lado para o outro para o Festival do Rio e comendo a jujuba que eles davam, né? Que vinha no negocinho assim, tipo, me alimentando de jujuba para correr do Largo do Machado para a estação, para o Odeon e tal. Então, assim, e encontrar os colegas, né? E bater o papo na fila, eu acho que isso era... Esse é o sentido original de tudo isso para mim, sabe? Todo mundo que minimamente já foi a um festival na vida uma vez ou outra, tendo os mais loucos, como você provavelmente era, eu sempre fui, tudo mais, que passavam às vezes 12 horas nisso, seja os que iam 2 vezes ver de noite um filme a partir das 7 da noite, via 2, ia para casa e tal, mas era isso, as pessoas sabiam que aquele era o momento onde o festival era uma coisa muito importante na vida deles. Me preocupa que nesse momento o festival esteja sendo uma coisa junto com outras, tal, assim, que de vez em quando dá, não sei o quê, mas que esse investimento, que não é um investimento financeiro, muitas vezes precisa ser também, e aí era um problema e tem que ser pensado, e era pensado, não era e tal, mas é uma outra discussão. Mas eu acho que esse investimento emocional de colocar a arte, e especificamente no nosso caso aqui, o cinema, como a coisa principal na vida de determinadas pessoas durante um determinado período de tempo, isso para mim era a definição do que é um festival e do que ele fazia, do que para mim é essencial e especial, e que eu acho que se a gente perder, tem um risco muito grande de uma homogeneização da experiência do audiovisual, uma Netflixização, uma amazonização, uma globoplayzação, não importa qual é o player, de tudo mais, aonde uma coisa muito especial do que era o sentido de haver filmes em conjunto, em arte, tudo mais, vai se perder. E isso me preocupa porque eu não gosto de ser saudosista, sempre evitei, sabe? Nunca tive o discurso de os tempos anteriores eram melhores, não é isso, mas é que eu acho que aí tem uma questão da qualidade de uma determinada experiência com a ideia de arte que eu vejo muito sob risco, sim. E aí o mundo vai seguir, vai ter outras coisas, as outras gerações viverão de outras maneiras, o ser humano não se perderá, né? Eu não acredito nisso, mas uma determinada coisa de uma experiência humana muito forte vai deixar de ser uma opção oferecida para as pessoas. E é isso que me preocupa, é que a oferta das experiências humanas diminua, se homogeneize e se torne só... A única coisa que o audiovisual pode ofertar é isso aqui. Antes tinha isso, tinha aquilo, tinha isso, e tinha também isso, que eram os festivais, que não era para todo mundo, não no sentido do elitismo, mas no sentido de que nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer, nem todo mundo tinha disponibilidade emocional, interesse e tudo mais, mas para um grupo não pequeno de pessoas, era isso, era o centro E na apostila a gente também tem essa preocupação com a crítica, né? Muitas vezes a gente se pergunta o que a gente vai colocar na apostila ou não vai, e por que a gente vai, de que maneira e qual a relação que a gente quer criar com os realizadores e com os leitores mesmo, né? Então a gente sempre procura de alguma maneira fazer uma triangulação aí para que isso seja uma outra experiência possível de um filme. É isso. E é isso. Eu acho que no final é isso, né? Assim, eu também me preocupa muito o que vai virar o cinema, né? Eu acho que nesse momento, dando não é uma opinião, né? Na verdade, é uma ideia concreta de que eu acho que nesse momento agora ainda é difícil que os cinemas abram da maneira como eles eram. Eu acho que a gente precisa de estudos,
mas eu entendo, ao mesmo tempo, que a indústria também ela tem que se segurar. Então, assim, é um momento da gente talvez pensar em como essas plataformas virtuais vão poder alimentar os cinemas físicos enquanto eles não podem estar abertos. E concordo com você, eu acho que a gente está passando por um momento de mudanças, né? Todo momento de mudança ele traz o seu lado positivo e também o seu lado negativo. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? A gente não sabe o que vai ser desse vírus, acredito que ainda vai durar aí pelo menos mais um ano, meio assim estranho. Ainda acho que 2021 não vai ser uma coisa assim tão segura, mas a gente segue, né? E eu acho que a gente tem em comum essa movimentação a partir do cinema e da qualidade também, né? Você falou em ver, né? Eu acho que ver e olhar são coisas muito diferentes, né? Porque você pode passar né? Eu acho que nesse sentido, eu acho que o olhar ele é uma coisa mais contemplativa, no sentido de você sentar, parar, né, e prestar atenção naquilo que está sendo mostrado ou dito, ou enfim, realizado. Idealmente, a arte, e eu não estou querendo aqui ser elitista no sentido de dizer que uma coisa é arte ou que outra coisa não é arte, eu acho, embora eu não me interesse pessoalmente, especificamente, por exemplo, pelos filmes dos Vingadores, eu não deixo de achá-los parte de um circuito artístico também não, de um circuito da arte do cinema. Longe disso, eu não partilho da opinião do Scorsese ou do Coppola sobre isso, embora entenda também os motivos deles de se colocar sobre isso. Mas eu acho que mesmo esses filmes, no cinema, em determinadas formas, eles demandavam da pessoa aquele entregar-se, né? Que é entregar-se a um tempo de fruição, a um tempo de troca, a um tempo de convívio, a um tempo de se deixar levar para outros lugares por caminhos talvez até inesperados. Então, eu acho que eu não quero elitizar essa ideia de que não, isso daí é porque não, estou falando só dos filmes, não sei o que se não, estou falando desse espaço na vida dos seres humanos que eles podem ocupar com o que for, sabe? Eu vim parar nisso tudo vindo da história em quadrinhos, estou dizendo, como criança, como pré-adolescente, como comecei com os mesmos filmes americanos, né? Então assim, tudo fez parte da minha formação e e da minha fruição. Só que esse estar disponível a trocar, a se entregar, não sei o quê, o que me preocupa no que eu chamo dessa Netflixização, nessa amazonização, globopleização, é justamente um lugar onde o cinema passa a ocupar um lugar de eletrodoméstico, mais do que de fruição artística. E tudo bem que ele seja também isso, que ele tenha um lugar disso, mas que isso seja a única coisa, a única maneira, não só a maneira física de qual suporte, mas inclusive a maneira mental, a maneira humana de lidar com isso eu acho que é uma grande perda, sabe? O lugar espectatorial, o lugar da experiência que você é colocado é outro. E aí não é uma questão de você dizer é melhor, é pior, precisa disso, não precisa disso, serve para isso, serve para aquilo, mas é outro, é diferente, por natureza é outro. E aí você tem que tudo passar a ser isso, isso é que eu acho que me preocupa, entendeu? Porque tira dessa experiência comunal da arte, né? Que é tão forte para tanta gente, né? Acho que vai ser outra coisa, né? Também não acho, não utilizo o termo novo normal, não. Mas eu acho que a gente está mudando, a gente está em transição em muitos aspectos. Não é só, né? A gente está falando aqui de cinema, mas econômico, social, tem a questão das migrações e de como as pessoas lidam com isso. Então, eu acho que essas coisas elas estão entrelaçadas, mas eu acredito que a gente, em algum momento, vai conseguir fazer com que o quebra-cabeça fique menos fragmentado, né? Não sei como vai ser para a indústria cinematográfica, né? Não sei se a gente vai ter que se reconstruir, criar salas menores e com mais espaços entre uma cadeira e outra, sim, ou enfim, não sei. É muito mistério ainda, né, na verdade, que a gente está lidando.
Eu só acho que nesse momento, eu sei que é um mistério, e como eu falei desde o início, sei que inclusive tem muitos assuntos muito mais graves, sociais e políticos e econômicos, que se misturam a esses, e dos quais esse é um corolário só. Está tudo dentro do negócio, mas tem me preocupado particularmente só não deixar a gente ser tomado por porque você falou, de um novo normal que necessariamente exclua um monte de coisas que eram muito importantes e valiosas do que a gente vivenciava de outras maneiras num outro momento. E aí me preocupa sempre que a gente assuma o discurso de que o presencial era, antes de tudo, elitista, ou antes de tudo, excludente, ou antes de tudo, limitador, ou de alguma maneira antidemocrático, só porque a princípio não estava disponível para todo mundo ao mesmo tempo, na sua casa, na mesma hora. Então, acho que tem aspectos disso tudo aí, que cada festival tentava discutir, pensar, fazer ações de um lado e de outro aqui, e que alguma conseguia, outras não conseguiam, mas não era isso, antes de mais nada, que era ir a um festival de cinema ou ir a um cinema, entendeu? Então me Talvez preocupa até sempre que a discussão começa a ficar meio assim, parecer que estamos chegando num lugar necessariamente melhor, porque antes tinha todos vários problemas difíceis de resolver, entendeu? Não era isso. É como se fosse criar uma formação de plateia, trazer um público novo para o festival, mas eles acharem que o festival é essa experiência, né? E acabar criando uma geração, uma crítica, ou então Mas que acha sejamos sinceros, que no Brasil também, agora assim, vamos trazer para o Brasil, porque a gente está aqui, né? Falar que alguma coisa virtual é democrática também é muito complicado, né? Tem isso ainda também. tem isso, né? Ainda tem isso, que é muito grave. Eu vivo isso muito de perto, porque a mãe do meu filho é professora de escola estadual, de ensino fundamental, e ela está enfrentando isso com uma coisa muito mais grave, que é a questão do acesso remoto ou não a conteúdos educacionais durante o ano letivo. Então, assim, é isso. A gente está falando de uma democratização muito específica de democratização, né? Então, eu acho que, sem idealizar também, nem sempre pegar só o exemplo, mas assim, tinham festivais alguns desde o início, alguns a partir de um certo momento, mas que faziam uma série de ações de levar experiências cinematográficas para públicos que não tinham essa experiência, seja levando o cinema para lugares, seja levando públicos para o cinema, não sei o que, que eram muito mais democratizantes do que dizer, olha, está tudo online, está tudo aí, então todo mundo pode acessar, maravilha, está democratizado, sabe? Então, é aí que eu acho, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? Vamos com calma. Muito legal, tem coisas ótimas, vamos incorporar, mas não vamos começar, já vi, e de pessoas e lugares que eu não esperaria nunca, porque são pessoas, lugares formados nesse lugar do cinema, que prezavam por ele, que tem, dizendo, putz, gente, maravilha, eu estou achando ótimo, porque, na verdade, agora eu estou podendo não sair de casa, e aí eu não vou, e aí eu não me programo, os festivais vêm aqui, muito mais gente vai, e acaba essa coisa do elitismo, e não sei o que. Eu digo, cara, era essa a tua experiência de festivais, assim? Porque não era. Eu lembro de você lá, a gente participava de coisa, sabe? A Mostra de Tiradentes, inteiramente gratuita, com a porta aberta na tenda, e a praça no meio e a exibição no meio da praça, onde qualquer pessoa chegava, parava e via, e pessoas que nunca tinham visto cinema naquela região ou naquele lugar nunca viam. Então, assim, elitismo era eminentemente um evento elitismo, não era, sabe? Tem questões, tem muitos problemas, tem aspectos elitistas, tem dificuldades, tem gastos desproporcionais com determinadas coisas, tem um monte de coisa. Vamos discutir essas coisas também, ótimo, mas começar a falar dos festivais como se eles fossem, antes de mais nada, um templo do elitismo e da experiência retirada e tal, eu acho muito... dar de graça, porque é isso... Eu lembro dessa discussão, por exemplo, no momento em que, né, a gente teve várias crises no cinema, a gente sabe disso em vários momentos, mas naquele momento que surgiu a ideia do Artplex, se é que o cinema de arte poderia exibir também o Guerra nas Estrelas, e aí a pessoa ia lá para ver um e ficava no outro, e toda essa discussão tem um risco muito grande sempre no final, que é assim, o grande capital, né, a grande produção hollywoodiana para cinema nos estúdios, a Netflix agora, a Globo, ele sempre vai ganhar no final de alguma maneira, ele nunca vai perder. Você pode ganhar um pouquinho, ele ganhar mais, ou o que for, não sei o quê, mas de alguma forma ele sempre vai sair ganhando no final.
Então, assim, de que maneira a gente pode pensar para que não só ele ganhe sempre e de todas as maneiras? Então, acho que aí é que está onde a gente sempre trafegou e pensou e fez. Então, é muito ferrado. É um pouco Mas é isso, gente. São uma conversas para anos mesmo, né? o Essa que é pessoal a confunde verdade. regionalismo com elitismo, né? Quer dizer, para as pessoas, para a população de Exatamente. Tiradentes, aquele festival era o grande acesso ao audiovisual que elas tinham. Ele está longe de ser elitista. Inclusive, está tendo, né, pelo monitoramento das pessoas, está tendo até uma dificuldade nesse formato online, porque os filmes, por exemplo, Os Vencedores de Tiradentes, de Mulheres Espírito, Canto dos Ossos, são filmes profundamente imersivos, e é uma imersão que a gente não consegue ter em casa. Então, a É bem mais receptividade dos difícil, no filmes é muito mínimo, né? diferente, né? Inclusive, no nosso texto sobre Mulheres Espíritas, a gente fala disso, que é uma experiência muito imersiva e que é impossível a gente, em casa, na televisão, com as luzes acesas ou com outras demandas, de trazer. Queria agradecer ao Eduardo e também deixar um convite para quem está assistindo, quem for assistir os filmes do Olhar de Cinema, usar as redes do próprio festival, o canal no YouTube, as redes sociais, para discutir os filmes, colocar suas impressões, interagir com outras pessoas que também assistiram, ter essa troca, porque A gente está fazendo muita força para isso, mas é isso que você está dizendo, vai depender das pessoas toparem. Então, tomara, porque a gente acha que tem aí de novo, é não ganhar, né? Se tudo ficar para o Facebook, né? O que sobra para todos nós, né? Então, assim, que a gente possa estar lá, possa ver, mas que também possa estar nos lugares, criar ideias de comunidade em outros espaços, de outras formas. Então, é isso. Eduardo, muito obrigado. Assim, acho que mais do que uma entrevista foi Gente. uma aula. Acho que a gente vai ouvir essa isso. entrevista daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, para entender esse momento, ressignificar o que foi dito aqui para novos momentos. Então, é um registro muito importante que a gente vai ter na apostila de cinema. Foi um prazer assim, ouvir todo o processo de experiência, tanto de produção quanto de curadoria, quanto a sua visão sobre o cinema atual. Foi muito importante para a gente essa conversa. Eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigado demais a vocês, e foi o que eu falei, desculpa o alongamento, é que além de eu saber que eu já tenho essa tendência, mas é porque realmente a gente está aqui há 8 meses pensando e elucubrando sobre cada pequeno detalhe de cada uma dessas coisas. Então, na hora que a gente tem a chance de começar a falar, pensar e discutir, a gente não para, porque está 8 meses de coisa aqui na cabeça pensando. E o que você falou, eu acho interessante que é isso. Daqui a 6 meses a gente vai poder ouvir e certamente já estaremos num outro lugar que eu nem consigo prever hoje. Então, fico curioso também pelos próximos 6 meses, aonde estaremos, a ouvir de novo. Mas, Eduardo, Tomara que num lugar melhor. É um prazer te escutar, né? É um prazer conversar com você. Acho que foi muito rico para a gente. Espero que seja rico também para as pessoas que vejam, que tenham a oportunidade de ver o vídeo. E é isso, eu acho que a gente vai ter que repensar o cinema e vai ser passinho a passinho, né? Não tem muito como imaginar o que vai ser no futuro. Mas muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês, gente, de verdade. Tá? Um abração. Obrigado. E a gente vai estar, para avisar que a gente vai estar acompanhando o Olhar de Cinema, né? A gente vai fazer a cobertura completa lá na apostila. Então, quem quiser Estarei acompanhando vocês também, até porque é o que eu falei, não só para a gente é essencial a parte, mas inclusive a gente vai estar tentando coletar o máximo de coisas possíveis para fazer chegar aos realizadores, tanto brasileiros quanto estrangeiros e tal, porque isso daí sempre foi parte do motivo principal para eles confiarem os filmes aos festivais. Então a gente vai estar muito perto de vocês aí também. Obrigado demais. Então é isso. A gente segue com atualizações diárias, né, na apostila de cinema, depois dessa abertura de gala do Olhar de Cinema para a gente. Quem está assistindo no YouTube, se inscreve no canal. Quem está ouvindo pelo Spotify também acompanha as nossas atualizações no feed, dê os nossos feedbacks. Curtam também as páginas do Olhar de Cinema, participe lá, deixe seu recado. E é isso, Roberta e Eduardo, muito obrigado pela presença de vocês. A gente encerra por aqui, a Apostila Convida, e até a próxima. Até a próxima.